Fala, gente! Muito boa tarde. Aqui Ricardo Rodrigues, direto do QG do Empreendedor, com mais um episódio bacana para vocês. E ó, deixa eu dizer já uma coisa: pega caneta, pega papel, se liga nessa história incrível. Hoje eu estou aqui com César Nascimento. Olha, ele tem uma história incrível. Hoje ele está CEO da Work Facility, mas até chegar na Work Facility, esse homem tem uma jornada incrível que hoje tenho certeza que vocês vão gostar bastante, vão curtir e vão tirar grandes lições, vão aprender bastante com a jornada empreendedora do César, que está só começando, né, César? Só começando. Seja bem-vindo, muito obrigado por esse nosso convite. Obrigado, Ricardo. É um prazer para mim estar aqui com você. Que a propósito, li bastante também sobre sua história, brilhante, e parabéns. E estou aqui para compartilhar um pouquinho das experiências que a gente vai somando na vida, né? E uma delas é que agora estar com você e compartilhar com o pessoal. E experiência ele entende, viu? Então, ele começou bem cedo, então aos 9 anos ele já começa a ter resultado, mas antes da gente chegar aos 9 anos de idade dele, gente, quem é César, de onde ele vem? Sabe aquela pergunta meio do Globo Repórter, né? O que faz, onde come, o que veste? Quem é César Nascimento, de onde ele vem? Como é que essa história aí começa? Bem, César é uma pessoa que adora pessoas, né? Uma pessoa que adora motivar pessoas para resolver problemas de outras pessoas. Então, e nesse desafio, né, a gente vem há alguns anos já somando várias competências com alguns colegas de trabalho, desde Serra Talhada, eu sou natural de Ah, Serra Talhada, Pernambuco, e hoje estou responsável por uma empresa de tecnologia que atende algumas empresas como Itaú, Sofisa, Viva, Embratel, daí por diante, e que é super motivado e cheio de energia para entregar serviços de tecnologia. e quando você fala em tecnologia, é muito bacana que você faz assim. Você conversa aos 9 anos de idade, você já começa a ter resultado. E a gente estava É. conversando antes. Assim, ó, como é que um garoto aí, aos 9 anos de idade, ele já se destaca sem ter computador em casa? E vocês vão entender, viu? Sem ter computador em casa, sem ter acesso a tal da informática. Uma coisa está falando de hoje, está falando aí da década de 80, final da década de 80. Como é que esse garoto aí, aos 9 anos, se torna aí um destaque, sendo o primeiro lugar do município em tecnologia ou informática? Já era Informática. de informática. 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 Tudo começou na informática. Como é que surgiu aí? Como é que foi estudar para ser destaque ó, gente, aos 9 anos de idade, que eu falei. Se liga aí que agora a história começa. Então, eu sempre digo que Papai do Céu foi muito generoso comigo, de me dar uma aptidão por informática numa época que não era tão fácil, mas ao mesmo tempo me proporcionar, né, uma conexão com esse mundo que é a tecnologia. Então, aos 9 anos, eu tive excelentes notas na escola, entre os melhores alunos de uma escola pública em Serra Talhada. Ganhei uma bolsa de estudos em uma escola de computação que estava iniciando na cidade. E aí foi quando começou essa jornada, né? Na verdade, acredito que essa jornada começou um pouco antes. A minha mãe sempre fiel defensora do estudo e que me motivou a não desistir e que via que ali existia um potencial. Então a gente se empenhou e conseguimos essa bolsa. Mas a gente já estudava, N- autodidata. Como é que foi assim, essa picadinha da tecnologia, assim, da informática, da A informática aí? centelha É, foi depois que, quando eu fui sorteado para ganhar a bolsa, era uma. Eu via muito em revista, computação, estava se falando muito na década de 80, isso no final da década de 80, mas era algo que eu achava muito distante. sim. Então eu confesso que, a princípio, a esperança não era tão grande de que um dia eu fosse trabalhar com computação. Mas quando eu fui sorteado, eu vi que ali existia uma oportunidade e eu a agarrei com todas as forças e
procurei aprender o máximo que eu podia e dali tirar alguns frutos, e eu tenho certeza que eles saíram de lá. Eu consegui tirar esses frutos dessa jornada, começando ali nos 9 anos. Então, entrei na escola com a bolsa aos 9 anos, aos 10 eu terminei o curso básico, e naquela época o curso de computação ele tinha períodos de 1 ano, né, entre iniciante, intermediário e avançado. Demorava um ano o curso. Demorava 1 ano. Então, noções de computação inicial, enfim. Fiz o intermediário, quando eu fiz 10 anos, ganhei o curso pela própria escola, pelo desempenho de 1 ano de curso na escola. Depois cheguei aos 11, ganhei uma outra bolsa da escola, aí não mais da escola estadual, mas da própria instituição de ensino, onde eu ganhei um curso avançado. Aos 12 eu ganhei um curso de programação. Aí eu já 12 anos, 12 anos de programação. E aí eu já estava auxiliando alguns instrutores, já estava apaixonadíssimo por computador, já conseguia montar, desmontar, e aquilo era um grande brinquedo para uma criança de 12 anos. Eu queria ter uma criança de 12 anos naquele empresa, viu? E aos 13, a escola abriu uma seleção para um instrutor no Crato, no Ceará. Esqueceu de colocar um limite de idade. Eu participei dessa seleção. Entre as dezenas de pessoas que concorreram, só podiam ser selecionadas 2 pessoas. Eu fui uma dessas 2. E depois criei um problema bom. Pois é, né? Como é que foi essa criança aí aos 13 anos de idade então para sair de ser atalhada aí por Crato? Convencer minha mãe não foi fácil, mas foi possível. Então, o dono da escola foi lá, conversou com ela, assinou o termo de responsabilidade, e eu queria muito para ajudar a família também. Era um momento em que eu já queria ter uma certa independência, então eu fui para o Crato, comecei a dar aulas de computação, manhã, tarde e noite. Inclusive formei alguns professores lá do Crato, no Ceará, Barbalha, Juazeiro, toda aquela região ali do Cariri. E foi incrível, assim, uma criança de 13 anos entrando numa sala de aula para dar aula de computação a professores de várias escolas. Foi a sua primeira entrada em sala de aula. Eu acho assim, com vocês, o instrutor, a entrar criança, e cadê o instrutor? Cadê o instrutor? Pois é. Não, inclusive, várias turmas de professores, formados por professores da região, se recusaram a assistir aula comigo pela idade, né? Então, eles não acreditavam que uma criança com aquela idade já tinha alguma bagagem para transmitir conhecimento para eles. Olha só. Mas eu só pedia uma oportunidade de uma aula. E aí eu aproveitava para fazer logo o contato deles com a computação, e eu apresentava tudo que tinha de muito bom na computação para deixá-los encantados. Então, minha estratégia funcionou e eu formei, acho que, mais da metade dos professores da região. Que maravilha. Então, assim, às vezes a gente... eu tô muito novo, né, para começar. Eu não tô preparado. Porque sai da minha cidade. Porque é algo inovador. Porque eu não sei. E aí vem você, aos 13 anos, quebrando vários paradigmas. Foi um momento maravilhoso, mas ao mesmo tempo... morou onde? Eu morei ali próximo da Sé, no Crato. Mas aí você morou na casa de alguém? Eu morava numa escola, eu morava num prédio da própria escola. Então a escola ela tem uma estrutura para os instrutores que iam de fora. Era difícil encontrar instrutores nessa época, né? Poucas pessoas entendiam de computação. Então precisava trazer pessoas de outros estados para dar aula na maioria das escolas nessa época. Estão falando do início da década de 90, né? 90. Década de 90, por aí. 92, isso. Cheguei no Crato, já era 92, por aí. E lá eu fiquei alguns anos, tenho muitos amigos naquela região. E depois voltei para a Serra Talhada, para ficar próximo novamente da família, né? E voltei a dar aula em outra escola lá em Serra Talhada. Fui para o meu primeiro ano e fui novamente melhor aluno, e ganhei uma outra bolsa na época para fazer um trabalho na Secretaria da Fazenda, né, para estagiar na Secretaria da Fazenda. Então, eu ficava pela manhã na Secretaria da Fazenda, à tarde eu dava aula e à noite eu estudava. E assim foram alguns anos. Depois, um dos meus alunos era um dos diretores da Coca-Cola, me convidou para assumir uma função na área financeira da Coca-Cola,
que já estava também começando a utilizar muito computação, né, os computadores, tablets, os palms, e aí eu fui nesse desafio de ajudar também nesse desafio da área financeira, mas eu confesso que não foi a paixão, não Nunca teve aquela tentou, né? centelha pela área financeira como eu tenho pela tecnologia. Mas aí você tinha o quê? 16, 17 anos? Era Por por aí. aí, 16, 17 Cara anos. prodígio, viu? Porque aos 17 anos, já tinha já estava aí do 9 aos 17, bota aí já 8 anos, É, uma jornada que você sempre conciliou, né? Porque a partir daí você tem que conciliar conciliar. o estudo É, com hora como instrutor, hora estágio, hora ensinando, mas sempre exatamente. estudo, né? Sempre estudo. Então, esse período não foi fácil. E aí, mas é possível, né? Quando a gente tem uma paixão pelo propósito, e eu tinha um propósito naquela época muito claro, eu queria muito ajudar a minha família na época. E E era grande oportunidade, né, que você estava era uma tendo. grande oportunidade. Então, filho de agricultor, né? Minha mãe dona de casa. E eu me senti muito agraciado pela oportunidade de entrar no mercado que começou a crescer ano após ano, e eu precisava aprofundar mais para que eu pudesse ter melhores condições e proporcionar melhores condições para minha família. Bem, já em 2001, eu morava próximo de um executivo da CELP regional, e após início do racionamento, a CELP estava privatizada, estava iniciando o processo de privatização, e ia ter uma visita do presidente da CELP lá na região, e o executivo regional, eu era muito amigo dos filhos dele, inclusive um deles é Bruno Magalhães, que esteve aqui em um outro momento, e ele me convidou, né, a um desafio de transformar aquelas apresentações de projetores, né, Ah, não aquelas estou falando aí de impressivas, 20, sei lá, mais de 20 anos mais atrás, de né? 20 anos atrás, ele me desafiou a fazer uma apresentação para ele em PowerPoint. Eu tinha recebido o primeiro notebook da CELP na época, mas Olha, ainda não tinha tido o curso de como teve que utilizar. utilizar. Lá vai ele mais uma vez, autodidata. Então eu fui, sentei com ele, peguei o material que já estava impresso, transformamos no PowerPoint, e eu tinha feito uma cachoeira nessa apresentação, na abertura, que ia secando em função do racionamento. E ele apresentou isso na época para o atual presidente da época, que era o Alcoforado, e no final ele fez questão de me conhecer e perguntou se eu tinha interesse em trabalhar na CELP, e acabei indo inicialmente. O que foi um momento importante, inclusive ele me apelidou do menino que faz chover, e Mas é claro, sempre que me encontrou foi o menino que faz chover. Então depois eu acabei entrando numa empresa, numa prestadora de serviço da CELP, uma terceirizada, né? numa terceirizada. Depois participei de um processo de seleção e consegui entrar na CELP, né? A última avaliação dessa seleção foi computação, então foi uma matéria que eu conhecia bem. Então entrei na CELP, passei alguns excelentes anos de trabalho na CELP, uma empresa maravilhosa. Depois eu saí da CELP depois de 7 anos, 8 anos, acho que 8 anos. Saí da CELP, passei 6 meses sabático fazendo consultoria em algumas empresas, por alguns estados, Manaus, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, do setor elétrico também. E depois eu fui convidado por um executivo na época da BRQ, né, Carlson Carvalho, que me convidou a vir para o grupo BRQ, e eu tive a oportunidade de trabalhar com eles em vários desafios, né, passando pela Petroquímica Suap, onde eu conheci o Roberto Arteiro, que é um amigo meu que admiro muito também. E depois ganhamos um projeto inovador na CELP de terceirização das operações de loja. Então seria um dos primeiros BPOs, né, que é o Business Process Outsource, onde você assume 100% a responsabilidade pelo processo completo do negócio. E nós implementamos isso, foi um sucesso, foi o primeiro no Tu Brasil. lembra quantas lojas tinham? Na época, era uma loja praticamente para cada município do estado. Então, fizemos todo esse processo, assumimos toda a operação, e aí a gente tinha pessoas, insumos, logística,
tive que ter frota para ter supervisores visitando essas lojas periodicamente. Então, no modelo que a gente aplicou, o faturamento da BRQ era condicionado à performance, né? Então, gestão passava a ser um elemento estrutural e vital para a operação. E não tinha como ter uma boa gestão sem ter um bom monitoramento, sem ter uma boa visão de como era a operação, e a gente queria ter isso em tempo real. Daí a gente criou uma plataforma, que na época a gente a chamou de Atende, que era uma plataforma que acelerava a digitalização de processo de negócio, isso em 2010. Eu ia perguntar agorinha. Porque você tá falando, a gente falando isso hoje é a coisa mais normal do mundo, né? Mas você falar isso em 2010, a gente fala assim que era tudo mato, né? Tudo mato, exatamente. Você tava aí desbravando, não só fisicamente, tipo assim, interior afora, várias lojas, várias unidades, mas era a questão da tecnologia, né? A tecnologia. E esse termo digitalização de processo, ele mal existia. Falava digitalização, o cara achava que era de papel, né? Então, e olhe lá, né? E olhe lá. A gente precisava digitalizar processo, né? E tudo que existia no mercado era muito caro e muito demorado de implementar. E para quem conhece BPO ele tem um time de urgência muito alto. Então a gente precisava ter as coisas para ontem. Então eu peguei meu conhecimento de programador, adquirido lá atrás, tive o prazer de escrever os primeiros códigos de uma plataforma que hoje se tornou Work Facility. E criamos a primeira plataforma no-code e low-code do Brasil, hoje listada no Gartner, né, nos Estados Unidos. Então, nasceu aí nesse desafio de criarmos algo para resolver um problema nosso, como BRQ, e depois passou a fazer sentido para o mercado, para outras empresas que hoje utilizam, e daí vem o Work Facility, que eu chego daqui a pouco lá. Então, na época, a gente começou a digitalizar o processo do negócio, a gente começou a monitorar a operação em tempo real. Então, nós criamos painéis para as agências, criamos sistemas de fila, virtual, agendamento. Então, muito desses conceitos hoje que existem por trás da ciência de filas, nós começamos a construir isso lá em 2010, em projetos gigantescos do setor elétrico. Ainda falando da própria energia, a gente, depois da CELP, fomos para a Cosern, fizemos o trabalho de digitalizar também. Cosern é a companhia lá do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte. Então, de assumir o BPO das lojas lá da Cosern, e depois fomos para a Bahia, o que foi um aprendizado incrível, Ricardo, tanto de Pernambuco, como do Rio Grande do Norte, como da Bahia, em termos de experiência profissional, de network e de cultura também. Aproveitar aí, qual foi, aproveitar essa deixa aí, porque você tem um desafio, tem algumas dificuldades que você precisa vencê-las, né? Nesse processo aí de caminhar para interiorizar uma tecnologia, digamos assim, e aí você também vai para um outro estado, o Rio Grande do Norte é um pouco menor, mas com desafios iguais, aí você chega na Bahia, que aí é até dimensões territoriais bem maior, uma cultura completamente diferente lá. Qual foi a tua maior dificuldade, esses estados aí que te fez assim, bom, agora o caldo engrossou, eu agora aprendi, porque você tem um negócio, você vem da área de informática, tecnologia, já tem um paradigma que é tecnologia, que é informática, são pessoas bem fechadas. A programação é assim, ó, 2 é depois de 1, e quando começa os códigos, 0, 1, 0, é aquele negócio ali que se você sai para a direita ou para a esquerda, já pira a cabeça. Exatamente. Já tem gente que já está raciocinando. E aí você vai para a gestão, porque aí você começa a cuidar de processos, você começa a cuidar de pessoas. Então, tem aí nessa sua jornada aí, sair de programação, digamos assim, e você começa a também se tornar gestor de pessoas. Exato. Eu vou, antes de responder essa sua pergunta, eu vou voltar um tempo para complementar a minha resposta. Depois que eu entrei na CELP, como eu falei para você, 6 meses depois, vai conectar com a resposta dessa pergunta. 6 meses depois, a CELP resolveu trocar o sistema comercial, o funcionário da CELP. E aí criou-se um grupo de multiplicadores. Eu fui um desses multiplicadores que veio do interior, fomos para a Bahia, onde foi o centro onde a gente
foi preparado para multiplicar esse conhecimento em todas as operações. E passamos um tempo lá na Bahia, acho que um mês e meio, e quando voltamos, o nosso desafio era voltar para as regionais que a gente trabalhava e passar o conhecimento para as equipes, né, para as agências da região. Acontece que quando eu voltei, né, eu acabei tendo um bom desempenho também lá no grupo de multiplicadores. Um bom desempenho. Ganhei uma bolsa. Não, brincadeira. E a diretora do meu gerente na época lá, do executivo regional, Braz, que foi uma pessoa que me transformou literalmente. Então, pegou muito bruto e eu saí um líquido de Serra Talhada muito bom, digamos assim, porque eu tenho uma coisa que eu faço todos os dias, é saber aprender. Então, se você não quiser que eu aprenda ou que eu desenvolva uma habilidade boa que você tem, não me deixe perto para observar que eu tenho essa grande facilidade. Então, e quando eu vim, a diretora aqui, na época, Cristina, que mora em Caruaru hoje, ela disse assim, César, eu quero que você fique aqui e ajude os multiplicadores que vão se distribuir. Eu queria que você ficasse aqui como ficamos uns 3 ou 4 aqui, né, que tinha uma excelente aptidão com tecnologia, eu era um deles, para ajudar os demais que iam se deslocar para o interior, então seria um apoio remoto. Então eu fiquei aqui. Uma base. Uma base, exatamente, emprestado. No final desse empréstimo, eu fui convidado a ficar em Recife. E aí, na época, eu fiquei triste por causa do Braz, que me esperava de volta, mas ele super gentil, né? Então tem pessoas assim, para mim, hoje eu tenho muito orgulho dele me chamar de filho adotivo, Ricardo. Então eu chamo ele de pai adotivo, assim também como a mãe Clarice, que é a esposa dele, a quem eu tenho uma paixão assim, que você não tem matematicamente como medir. Então, me convidou a ficar aqui. Eu falei, mas eu tinha pouco tempo de CELP. O Braz era da Bahia? O Braz não. O Braz foi executivo lá da CELP, do Serra Talhada, que me deu a primeira oportunidade. Certo. Então, a Cristina falou assim, olha, eu queria que você ficasse aqui, mas você tem menos de 3 anos e não dá para fazer transferência, né? E aí tem um desafio. Se você cumprir o desafio, a gente consegue lhe ter aqui. Eu não dou uma bolsa. Não, eu falei com essa, assim, um vestibular. Do nada, assim. Só isso. Um motivo de força maior para manter você aqui. Aí eu corri na Católica, coincidentemente, como eu falei, Papai do Céu, ajuda. Normal, tem que fazer vestibular para ter um motivo de força maior para transferir de Serra Talhada para cá. Ok, vamos fazer vestibular. Sempre para Católica. Aí, poxa, vai ter um vestibular daqui a menos de 30 dias, ia ter um vestibular. Eu vou me inscrever em Ciência da Computação para tentar, né? Vai que eu consigo, sem fazer cursinho, sem nada. Então eu tinha terminado o 3º ano e daí então tinha parado. E aí eu fiz o vestibular, montei uma estratégia de não levar a ponto de corte, mas chegar ali na pontuação que eu já sabia que era necessária e passei. Né? Então acabei, foi dessa forma que eu conquistei minha transferência maravilha. Para Recife, né? E aí depois, em 2004, eu fui instigado por ela e por alguns outros amigos meus da CELP a escrever um projeto para o SENDE, que é um Seminário Nacional das Distribuidoras de Energia, porque eu já tinha criado, desde lá de Serra Talhada, um modelo de fila virtual. E quando eu entrei na CELP, sabe como é que se contava cliente em agência? Se contava com palito, ou você saía fazendo caixinha, né, quadradinho no papel. Era assim que se contava quantos clientes você atendeu na agência. Nossa. No final do dia, você contava os quadrados, multiplicava, era a quantidade de clientes atendidos, vezes pela quantidade de atendentes que tinha naquela loja. E aí você passava por e-mail a quantidade de atendimentos. Então, eu criei lá para Serra Talhada, com o apoio do Braz, um sistema em Delphi na época, que já tinha um painel e já tinha uma aplicaçãozinha que o atendente, ao invés de ficar anotando isso, ele clicava lá em próximo e o sistema já chamava o cliente, já vinha para a mesa. Isso em 2001. Não existia nada aqui no Brasil, porque a gente pesquisou muito. Em 2004, eu escrevi esse projeto no seminário, foi aprovado, e eu fui para Brasília apresentar para as distribuidoras. Então, daí eu acabei tendo um network incrível no setor elétrico, então hoje eu navego muito bem nesse setor, conheço muitas pessoas, e depois desse seminário, né, é que a gente teve a oportunidade eu tive a oportunidade de evoluir essa plataforma que acabou se tornando
Hoje, a plataforma Work Facility. Mas respondendo a sua pergunta dos maiores desafios, então, tecnicamente, o maior desafio na época era fazer com que essa minha ideia de digitalizar todos esses processos de negócio, monitorar equipes, monitorar disponibilidade de insumos, monitorar frotas em deslocamento, garantir o SLA que o contrato na época previa e entregar uma performance aceitável, né, pela empresa que eu estava contratado a executar esse serviço. Então, o desafio tecnicamente era absurdo. A gente não tinha a internet que tem hoje. Então, como é que você fazia? Colocava o monitoramento em tempo real para funcionar, quando muitas vezes a internet era discada numa loja, né? Mas a gente conseguiu. A gente acabou estudando muitos aspectos de tecnologia que viabilizava o mesmo padrão de monitoramento de uma agência com internet discada com uma agência que já tinha fibra na época, por exemplo, de capital. Então, acho que foi o grande desafio foi esse, superar os limites da conectividade da época. E teve, acho que o outro desafio, sim, a propósito, voltando ainda na CELP, em 2006, eu fazia ciência da computação, aí mudou o meu diretor na época, veio um diretor chamado Zé Carlos, que vai assistir esse vídeo com certeza, e o Zé Carlos, ele diz assim, cara, eu acho que você tem muito de liderança, e você não é um técnico de computação, você não é um analista de sistema, você é um líder. Então, eu sugiro, você avalia, sair de computação e fazer um curso de administração de empresa para começar. Então, eu refleti e fiz vestibular de novo para administração e fiz o curso de administração de empresa. Então, me formei também em administração de empresa. Certíssimo. E depois estava certo. Depois eu fiz pós em gestão da tecnologia da informação e telecomunicações para unir conhecimento das duas áreas, enfim. Então, respondendo um pouquinho também dessa questão, como é que eu cheguei nessa área de gestão, né? E outro desafio de gestão foi principalmente cultura, Ricardo. Acho que eu tive que enfrentar muitos desafios de cultura. Então, no início eu sofri muito no processo de selecionar pessoas que estavam desconectadas com o propósito do que eu queria entregar. E acho que muito rapidamente a gente identificou esse gap e começamos a contratar pessoas, trazer para junto pessoas que tinham propósitos alinhados, né, que curtiam trabalhar em uma jornada em que queria mudar o mundo de alguma forma, né, que fosse o nosso próprio mundo, ou o mundo das mais de quase 2.000 pessoas que trabalhavam com a gente. Então a gente acabou elevando o piso salarial dessa categoria, a gente acabou dando benefícios como plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, que era uma coisa que os BPOs não... O BPO passou a terceirização de mão de obra antes do BPO, que não dava, né? Então, e nem dava no nível que a gente propôs. Então, acho que o maior desafio foi trazer pessoas engajadas que compartilhavam do mesmo propósito que a gente em fazer mudança nesses processos que a gente assumia. E mudanças, acima de tudo, para pessoas, mas que não podíamos esquecer, naturalmente, dos resultados que a gente foi contratado para entregar. Hoje, quando a gente fala de alinhamento de propósito, é até uma palavra até mas quase que da moda, né? Hoje a gente fala disso, mas ter essa consciência também há mais de 10 anos atrás já era algo desafiador para os dois lados. Alguém que estava querendo entrar numa empresa e achava que bastava um currículo lá que dizia suas últimas experiências com uma fotinha, um endereço e um telefone de contato. E por outro lado, entrevistadores que precisavam ir muito mais além do que isso para que realmente tivesse ali o que a gente chama de fit cultural, né? Para que a gente tenha esse alinhamento de propósito e a jornada se torne, inclusive, mais leve, porque apesar de todas as dificuldades do dia a dia, todos não só sabem onde querem chegar, como querem chegar no mesmo lugar. Exatamente. Então, eu acho que essa é a chave da questão, né? Eu sei que eu consegui trazer pessoas que estão comigo trabalham comigo há décadas já. Tem a Érica que está assistindo a gente, que ela é uma colaboradora, um braço direito, é uma assessora de total alinhamento. Eu sempre falo o seguinte, que eu tenho
a Sandra que manda em casa e ela que manda no profissional. Mas tem o Marcos, eu tenho a Amanda, tem pessoas que trabalham comigo há anos, que para o desafio que eu vou, vai junto. É uma equipe, né? Então, acho que quando você encontra a equipe que dá certo, que o casamento ele consegue entregar valor, ele tem um valor, e você consegue mudar a vida de outras pessoas através dessa relação, isso, os problemas que vierem, eu tenho certeza que para todos eles tem solução. Sem dúvida. E aí, assim, eu costumo fazer aqui uma pergunta que eu me vejo, eu me reporto lá na minha infância. Tipo assim, tu é criança que não tem sonhos, alguns até bem distantes de serem alcançados, na visão da criança. E um dia a gente se vê, não só tendo um sonho realizado, a gente se torna vivendo aquele sonho de outrora quando a gente era. A gente já teve algum, às vezes até lembro do meu e já teve algum sonho de criança? Vocês assim, poxa, eu consegui, tá realizado, valeu a pena, porque era muito distante. E não é só, hoje eu digo assim, não é só material. Eu costumo dizer que não sei se você conhece Geraldo Rufino, acho que muitas pessoas já ouviram falar no Geraldo Já ouvi. Rufino, e ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim: eu nunca fui pobre, eu só não tinha dinheiro. Então, Verdade. ele é do nível de alegria, ele tá sempre alegre, ele tá sempre com a autoestima bem elevada, elevando todos, que tem uma época que a gente podia até não ter dinheiro, a gente tinha muito sonho, a gente acreditava. Já teve algum sonho aí que você olha para trás e, valeu, isso valeu. Tenho, acho que desde que eu comecei essa jornada muito cedo, eu observava as escolas que eu dei aula e eu tinha um sonho de ter meu próprio negócio. E deu certo. Quando eu vim para a BRQ, em 2019, a plataforma que eu acabei trazendo, a gente conseguiu evoluir ela, e essa plataforma, ela ganhou a atenção do mercado. Então, em 2019, a empresa, o grupo BRQ, né, eu tive a felicidade também de entrar numa empresa a qual eu admiro muito. Então, o Antônio, que é um dos sócios da BRQ, criou uma área chamada Innovation Hub. E qual é o trabalho do Innovation Hub? Ele pega ideias de funcionários que dão certo. O dar certo para o Innovation é você criar alguma coisa que o mercado passou a ter interesse e tem desejo de pagar para usar. Então a plataforma, naturalmente, na época já estava sendo utilizada pela CELP, pela COSERN, pela Coelba, por BRK, por algumas empresas. Por Águas do Brasil, no Rio de Janeiro, por algumas empresas. E aí, em 2019, fui convidado a fazer um spin-off dessa plataforma para criar a Work Facility, e nessa oportunidade eu me tornei sócio da UBRQ, nesse desafio. Então, acho que o meu sonho lá de trás, depois de toda essa jornada, ele acabou se concretizando em 2019, esse primeiro sonho. E acho que assim, eu tive muitos sonhos ao longo do caminho, fui realizando e fui criando outros maiores. É normal, né? O ser humano. Então, acho que é normal da evolução. Eu acho assim, eu falo muito sobre videogame, a gente sempre passa um estágio, a gente tá mais capacitado aí pro próximo. Mas a gente quer ir pro próximo. A gente quer ir pro próximo. A gente quer ir pro próximo, a gente quer descobrir as artimanhas daquele estágio, como é que funciona, aí na vida a gente vai assim, né? Exatamente. Como é que funciona aquele processo, aquelas pessoas, aqui o ambiente, tá, que massa, conseguimos isso aqui. Ó, e aí, time, vamos junto, vamos junto. Tem mais desafio, e a gente vai pro próximo. Mas, Ricardo, assim, é admirável o empreendedor no Brasil, porque eu trabalhei como executivo de muitas empresas, em várias empresas, muitos anos, mas você não sente na pele, né, a responsabilidade de um empreendedor, né? Então, depois que a gente criou a Work Facility, que é uma empresa hoje que tem dezenas de pessoas trabalhando, atendendo clientes importantes, como eu falei aqui, Itaú, Embratel, Claro, Vivo, enfim. A gente atende as maiores empresas de todos os setores hoje, né, de saneamento, elétrico, bancos, financeiro e tudo mais. E você começa a lidar com outras questões que você nunca via. Então, sei o que é isso. Vamos lá, companheiro. Então, acho que isso foi acho que foi um outro grande desafio. Foi quando eu sentei
na cadeira, e por mais que eu tivesse tempo de me preparar, tivesse tido auxílio de coach antes, inclusive da própria BRQ, do Antônio, que me abraçou também como uma causa importante, mas você acaba sendo surpreendido do quanto é desafiador ser empreendedor, né? Ah, antes de chegar na Work Facility, aí, que tem algumas perguntinhas assim, bem. Aí vai mais para o empreendedor. Na BRQ, a BRQ, acho que a grande prestação de serviço que ela faz é para a Petrobras, né? Não, ao contrário, a BRQ É. ela só tem 5% da receita da BRQ é de empresa pública. Os outros 95% são do setor privado. Talvez seja mais famosa, né? Por isso que as pessoas às vezes acham que. Porque quando a gente fala em Petrobras, né? Uau, Mas a Petrobras. BRQ ela é uma empresa que tem 30 anos, é uma das 3 maiores multinacionais com capital brasileiro, né? BRQ significa Benjamin Ribeiro Quadros, que é o presidente da BRQ, Ah, tá. O nome eu né? não sabia, ó. Então, é o presidente da BRQ, teve que criar a empresa de repente e o nome que veio à cabeça foi as siglas do próprio nome. Então, começou com aquele Itaú 30 horas, Sim, sim. Unibanco, né? E aí ele era funcionário da IBM, foi convidado a assumir o projeto, e aí veio nele a oportunidade de empreender e criou a BRQ. Ele, junto com o Antônio, que eu falei aqui, que é a pessoa hoje que eu lido mais nesse desafio que eu estou tocando hoje. E nesses 30 anos, a BRQ se fortaleceu muito no setor financeiro. Então, no setor financeiro, a BRQ é a maior empresa de tecnologia hoje que presta serviço de desenvolvimento de software para bancos, né? Para o setor financeiro em geral, bancos, financeiras, daí por diante. Mas ela atua pouco no setor, ela não é empresa de média, ela não atende médias e pequenas empresas, assim como a Work Facility hoje também não. Mas a gente tem planos de atender médias empresas a partir do próximo ano. E também não atua muito na área pública, mais no privado. E aí, como é que surge a Work Facility aí? Porque aí a BRQ vem, surge, se torna um braço, porque a empresa de tecnologia, você falou, né? É, Precisa de uma outra, e hoje as tecnologias todas têm vários braços, principalmente porque é muito rápido, né? é Outro, muito outro rápido. dia desses eu estava conversando aqui com um pessoal mais jovem, né? Aí eles estavam falando sobre as AIs da vida, né? E, e aí eu tava assim, rapaz, pergunta aí ao chat GPT, uma brincadeira que eu fiz. Aí disseram, não, chefe, não é chat GPT mais não, é falar o nome de uma outra. Eu fiz, mas como assim? Tem um mês que vocês falaram aqui que chat GPT já não é mais ele. Então, assim, na tecnologia tem muito Muda isso. Então, como muito é e que muito surge, rápido. como é que surge a Work Facility aí e você nela tocando aí, que é o seu atual projeto? Atual seu projeto não, a sua atual realidade. Então, em 2018, a plataforma ela nasceu com o desafio de nos ajudar, né, um desafio interno, de resolver um problema nosso, de digitalizar o processo de negócio Normalmente é da isso. vertical de BPO, que eu era responsável. Mas aí a gente começou a perceber que outras áreas da empresa, assim como outros clientes fora, também passaram a dizer assim, olha, tem algo diferente aí, que é onde vem a história da inovação, né? Então, não precisa ser algo completamente novo, você só precisa entregar um valor diferente ali no mesmo processo, Uhum. você faça mais rápido, faça melhor, rentabiliza. Então, acho que é isso que a gente inventou. Então, que a gente inovou. Então, imagina o seguinte, a BRQ, em 2010, 20 anos, 22 anos, em que a principal oferta da BRQ é desenvolvimento de software no modelo tradicional de desenvolvimento, competindo com as mundiais, né? Então, é desenvolvimento de software. Desenvolver software é um negócio caro e demorado, Sei o que é isso também. né? Em especial, software complexos para empresas do perfil que a BRQ atende, né? Bancos e Muito etc. grandes. Então, a BRQ chama seus clientes de clientes sofisticados, né? Então, o que foi que eu enxerguei ali, né? Eu falei, cara, a gente pode criar uma plataforma que acelera isso, onde a maior parte da codificação ela já vai estar pronta e a gente vai criar um Lego de recursos, de coisas sempre prontas, coisas prontas, e que o cliente vai dizer o que precisa e a gente vai puxando esse Lego, vai montando o quebra-cabeça e no final ele tem a mesma solução que se ele fosse desenvolver codificando. Então ele vai gastar muito menos, vai receber isso muito mais rápido. E para o momento, lá em 2010, que começou a avançar muito a oferta de serviços digitais,
né, isso passou a ser um diferencial, o tempo, né, que hoje eu acho que é o maior Segurança e desafio, velocidade. tempo em que você tem o que você precisa disponível. Então, do ponto de vista de tecnologia, tudo hoje age em função do tempo. Então, você quer digitalizar um processo de negócio aqui na sua empresa, você Abriu pode a até pergunta pagar mais caro para ter amanhã. e quanto tempo tá pronto? Quanto tempo E está quanto tá pronto, tá pronto? pronto. Então, assim, Acho que você escuta muito a isso, gente né? precisava tirar a burocracia Isso. que as fábricas de software falavam e abstrair completamente essa burocracia e entregar para o cara solução. Então, nasceu a plataforma AI, que a gente chama de no-code e low-code, ou seja, sem código ou com pouco código de baixo nível. Então, esse desafio foi muito bem sucedido. Então, em 2018, a BRQ chegou para mim e falou assim, cara, acho que tem um potencial. Você acabou criando um braço do que a BRQ já faz, né? Então, acho que dá para a gente ter um paralelismo aqui de oferta. Então, você tem um time já que está trabalhando com você, alinhado. Então, que tal a gente fazer um spin-off? A gente pega esse seu time, você, seu time, monta uma empresa e você atua nos clientes que a gente já tem e vai atrás de outros, né? Totalmente independente, uma empresa totalmente independente, mas vai atrás de outros e a gente dá todo o suporte financeiro, logístico, estrutura, compliance, tudo que for você precisar. Até para a gente, uma empresa que nasceu em 2019, ter hoje contrato direto com o Itaú, que é o maior banco da América Latina, você tem que ter uma segurança Tem que tirar a jurídica, marca, né? operacional muito grande, né? Então foi isso que a gente conseguiu demonstrar para a BRQ de valor e potencial, e a BRQ, né, também entendeu isso também muito rápido e nos apoiou nesse desafio e tem apoiado até hoje. Então hoje a gente tem uma... Depois enfrentamos uma pandemia, né? A gente tinha plano de marketing para fazer, participação de eventos para lançar marca, esse tipo de Aí chega coisa. 2020, né? Então veio a pandemia e, por incrível que pareça, crescemos muito na pandemia, porque as empresas acabaram indo para o home office e o que é que elas passaram a precisar? De coisas, de parceiros que pudessem entregar soluções ágeis, né? E que pudessem entregar. A gente consegue hoje, só para você ter ideia do ágil, do rápido que eu estou me referindo, a gente consegue entregar hoje até 75% mais rápido do que os concorrentes. Nossa, é muito rápido. É muita coisa. Num É preço muita extremamente competitivo. Então, isso para quem está precisando de uma solução para ontem é uma oportunidade realmente interessante. É incrível, assim, você falou assim, se a gente parar para olhar e com atenção, desde seus 9 anos, é É uma uma jornada jornada. de crescimento, que ela envolve muita educação, muito conhecimento, muita raça, tem muita coisa que foi Muita disciplina. muita disciplina, né? Muito apoio dos seus É, pais, você teve e tem. E aí as coisas foram se construindo. E quando você fala assim, poxa, não por acaso, tinha um propósito aquela criança nascer lá em Serra é, Talhada e ir para uma jornada na área de tecnologia, porque torna a história realmente ainda mais incrível em saber onde você chegou e os próximos passos. Eu sei que tem próximos passos, aí eu vi que tem tem. livro aí para lançar. Quando eu peguei aquela timeline ali, eu fui até Esse cara é 2034. louco, né? Eu fui até 2034. Eu falei assim, ei, eu tenho que ajustar a minha. A minha não vai até 2034. Eu vou morrer, não. Eu vou fazer a minha até 2050 logo agora. Esse cara é um Esse louco, cara é né? um louco, esse cara aqui. Então, tem Eu pensei, esse cara aqui não gostou da brincadeira. Acho que quando ele é, começou. Quando ele quando o bichinho do empreendedorismo ainda picou ele valendo, aí aquele acelerou o foguete. acelerou. Mas com todo esse aprendizado, eu resolvi escrever um livro que estou para lançar aí pela Amazon. É um livro dá dicas sobre como se reposicionar no mercado de trabalho. Está aproveitando toda essa experiência nas milhares de entrevistas de emprego que eu participei e que meu time participou e que nós tivemos para funções, incrível que pareça, Ricardo, assim, para funções que têm remunerações melhores, você tem um desperdício muito grande durante o processo de seleção de recursos, de candidatos.
E muitas vezes é porque as pessoas não estão preparadas para participar de uma seleção. Pode até existir um potencial ali, mas você não consegue compreender durante esse processo de recrutamento e seleção. Então eu resolvi escrever um livro sobre isso, dando algumas dicas para facilitar esse acesso, né? E você ter a oportunidade de comprovar o seu valor no dia a dia. Então, os nossos indicadores de Sim. potenciais talentos que são excluídos no processo de seleção são ruins. O outro ponto é pessoas que trabalharam com a gente durante muito tempo e que em algum momento você percebia que elas estavam infelizes e que por alguma razão acreditam que a vida é aquilo, né? Então, e que deixa de observar que existe um mundo de oportunidades e que o que importa é você fazer aquilo que você realmente tem paixão, que você adora fazer e que você mesmo reconhece um valor naquilo que você entrega. Então, acho que você acaba buscando felicidade, saúde acima de tudo, que é um outro ponto também que eu acho que as pessoas adoecem porque não se encontram muitas vezes no que estão fazendo e nem buscam o que precisam muitas vezes. Então, o livro é mais voltado para algumas dicas que eu usei durante minha carreira e que vejo pessoas que estão felizes, saudáveis, apaixonados pelo que fazem e que acabam tendo um certo alinhamento com isso que eu Ó, penso. quero saber a data de lançamento, viu? Quero saber. Eu compartilharei contigo. E tem um outro objetivo agora que é internacionalizar a empresa, que é um objetivo que a gente começou a concretizar em mês passado. Nós estivemos no maior evento, a Work Facility foi convidada Que bacana. a participar do maior evento de tecnologia do mundo, chamado Web Summit, que aconteceu pela primeira vez no Brasil, no Foi Rio lá de no Rio, não foi? Janeiro. Foi lá no Rio. Então, nós participamos, colocamos um stand, fomos um dos destaques, então foi realmente uma participação Maravilha. maravilhosa. E de lá nós fomos convidados a internacionalizar para Portugal, para Alemanha, para o Canadá, e nos Estados Unidos a gente já estamos começando lá com cliente, né? Mas é mais fácil porque a BRQ já está nos Estados Unidos também, em alguns outros países. Mas a gente queria muito ir para a Europa também, e esse evento foi fundamental. Então, esse sonho ele começou a ser, né, costurado ali e eu estou vendo que ele vai acontecer também nesses próximos Não tenho dúvida. meses. Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Isso é bacana. Você vê sua jornada aí. Em breve vai estar aí, ó, internacional, um livro e que bom. Eu acho que para mim é muito gratificante sair do interior, Sim, como eu lhe contei, de onde saí, e conseguir criar um produto que agora está se preparando para ser internacionalizado. Acho que é uma conquista pessoal que eu valorizo muito. Mas, acima de tudo, a coisa que eu vibro muito, desde a BRQ, mas também na Oak Facility, é toda vez que a gente contrata um colaborador novo. A gente vibra muito. A gente faz muita festa, porque eu me vi, né, lá no passado agraciado pela oportunidade de conquistar o meu espaço. Então, quando hoje eu vejo que estou conseguindo dar um espaço também para outras pessoas ingressarem no mercado, né, e ter oportunidade ali também de ganhar dinheiro, que afinal de contas é para uhum. isso que a empresa existe, por isso que a gente trabalha, eu fico extremamente satisfeito. Então, eu diria que a minha maior motivação, minha maior satisfação hoje com isso que a gente vem construindo é a capacidade da gente ajudar pessoas. Isso é incrível. E não é toda empresa que é GPTW, né? Então, É, né? conseguimos o selo GPTW também, independente da BRQ. É, Então, assim, nós somos um carimbão ali, ó. Esse povo é, cuida das pessoas. somos uma pequena, É, uma jovem empresa, mas que, mesmo tendo uma BRQ por trás, a gente já consegue ter muitas ações próprias, né? Então, o GPTW é um orgulho nosso de ter conseguido, sem estar no pacotão da BRQ, a gente foi analisado separadamente e temos conseguido manter o selo GPTW dos últimos 3 anos já. que maravilha, que Dos maravilha. últimos 3 anos. E aí, César, para quem está começando, a gente vai chegando no momento aqui final da nossa jornada aqui, mas eu gosto muito de fazer essa pergunta, que é uma pergunta de quem já fez, de quem tem experiência, e você tem essa jornada aí extraordinária. Para quem está começando, e aí vai, talvez a criança dos 9 anos, dos 10, dos 12, dos 13, dos 17, 16, mas para quem está começando aí, qual a dica, conselho
que você dá para essa garotada que às vezes está aí, às vezes está no sertão, às vezes está no interior, sem acesso, por vezes você conhece bem essa realidade, por vezes sem acesso, às vezes não consegue enxergar oportunidades por mais de um dia, que sua realidade, por muitas vezes, papai e mamãe vendendo, quando tem, né, vendendo almoço para comprar janta, e de repente você tem essa, não de repente, mas você que teve essa trajetória aí, e essa vivência de sair lá de Serra Talhada sem nem acesso a um computador, e hoje você ser CEO de uma empresa que está se internacionalizando na área da tecnologia. Que grandes conselhos hoje você dá a essa garotada que está começando? Então, Ricardo, obrigado pela pergunta. Acho que não tem uma fórmula de bolo, né? Eu fico observando muito e conversando muito com outras empresas, com outros colegas que também criaram suas empresas. Mas um conselho que eu daria é de que eu acho que tem uma característica no empreendedor que para mim faz muito sentido, que é a capacidade de adaptação, readaptação. Então, eu vejo muita gente tentando criar algo novo o tempo todo. Mas muitas vezes eu vejo alguém vendo valor simplesmente em inovar uma coisa que já existe. Então, de repente, otimizar, criar um valor novo naquele processo que já existe, que foi por onde eu comecei. E insistir, persistir na ideia e saber desenvolver a ideia, né? Buscar parceiros que lhe ajudem a desenvolver essa ideia. Então, acho que essa capacidade de adaptação e essa capacidade de readaptação é algo que a gente vive muito, em especial na área de tecnologia. Você falou há pouco tempo aí sobre GPT, aí já tem outra coisa, né? Tem várias IAs hoje, além da GPT, né? Cada uma com um objetivo. E saber escolher qual vai utilizar e se adaptar a isso, eu acho que é o caminho. E tem uma outra coisa que acho que para mim foi fundamental, foi atrair pessoas para perto, né, que me impulsionaram, seja com otimismo, seja com orientação, né, ou um coach que eu próprio demandei, mas que me serviram muito bem. Então, essas parcerias que chegaram, o que eu fui atrás, que eu fui buscar, elas foram determinantes para eu chegar onde eu cheguei. Eu não tenho dúvida disso. Então, por exemplo, eu já tinha tentado outras coisas, mas até chegar, por exemplo, na BRQ, com todo o potencial que ela tem, né, talvez sem a BRQ eu teria conseguido chegar já onde cheguei. Eu imagino que não. Acho que buscar uma qualidade nas parcerias que você cria durante a jornada, para mim é fundamental e tem sido fundamental até agora. Tem uma frase que eu uso muito que é assim, não é sobre você fazer parceria com alguém, é sobre você fazer a parceria certa com alguém certo. Certo, com Não é alguém sobre você certo. se conectar com a pessoa, se conectar com a pessoa certa. Exatamente. Naquilo que juntos vocês podem ir sim a um outro nível, onde existe essa mutualidade, né? Essa troca. E isso é incrível quando a gente percebe que essa conexão ela existe, gente, e é real, é real. Tem muitas pessoas que falam sobre o empresário, o empreendedor e o colaborador. Mas quando tem essa conexão, essa liga, os dois crescem absurdo. E quantas oportunidades são geradas, até o que o César acabou de falar, até ele se tornar CEO de uma empresa que aí se torna, começa a andar com seus próprios passos, e aí você está empreendendo numa outra estrutura que te apoiou. Exatamente. E Ah, só um parêntese para. Eu falei uma vez sobre isso com a minha mãe, sobre qualidade de parcerias. Ela falou: mas você está ignorando algumas pessoas que são importantes, mas não sabe discutir negócio com você. Eu digo: não, mamãe, mas parceria, a questão da adaptação vem de onde você usa a parceria. Diga assim: não tem uma parceria, não poderia ter uma parceria melhor do que minha mãe para me ajudar e me ensinar a educar meus filhos. Então, se adaptar essa parceria e trazer ela para a realidade de educar os meus filhos dentro dos valores, dos princípios que ela me transmitiu, que hoje ela me ajuda com isso também, é fazer um bom uso, é uma qualidade de parceria impressionante. Então, acho que a adaptação vem muito disso, ou seja, tem pessoas que conseguem lhe ajudar muito em alguns desafios, em outros você traz outras pessoas, então, eu acho que é isso. Acho que o conselho que eu daria era não desistir, mas analisar bem o que é que você está resolvendo
de problema, o que é que você está criando de inovação, né, dentro do que o mercado hoje precisa e que está disposto a pagar por aquilo. É, essa fala sobre proposta, eu bem gosto muito dessa palavra, mas não de uma forma romantizada. Mas às vezes é uma confusão isso, mas quando a gente consegue monetizar o propósito, a coisa mais É linda, a coisa mais linda. porque a gente É, consegue realmente estar contribuindo com a sociedade. O pessoal exatamente. faz assim, quer empreender? Eu costumo dizer assim, ó, além de um lifestyle, cara, é resolver o problema dos outros com o que eu sei. É, Então, assim, você falou isso logo no início, que é a capacidade de vocês têm de resolver o problema. E aí, partindo aí das considerações finais, até um desafio. Você que é uma pessoa voltada por desafios, né? Então, dessas considerações aí finais, me fala alguma coisa aí sobre essa questão de resolver problemas. Que eu vi o seguinte, não coincidentemente, todas as vezes que surgiu uma oportunidade, ou que você criou a oportunidade, foi exatamente no momento que você resolveu o problema de alguém. E todas exatamente. as vezes que um problema era resolvido, foi como lá o diretor da CELF fez assim, ó, quem é esse garoto? Eu quero conhecer esse garoto. Daqui a pouco você resolveu um problema, não, eu quero ele aqui. Não, não, olha, você não vai não, você vai ficar aqui comigo. Daqui a pouco você resolveu um outro problema. Olha, eu acho que você não é só tecnólogo não, viu? Você tem que fazer gestão. Aí você resolve um outro, não, venha para cá, para BRQ. Daqui a pouco você resolve outro, ah, não, peraí. Vou dar uma oportunidade para você, que a gente tem essa empresa aqui que a gente está criando aqui, e você fez um negócio aí. Dentro dessa questão da capacidade que tem de crescimento, queria que você falasse algo nessas considerações finais nossas aqui, sobre crescimento e sobre essas oportunidades que você conseguiu aproveitá-las ou criá-las e que te fez sair de lá, do sertão de Serra Talhada, para hoje chegar aqui como CEO da Work Facility. Então, falar de problema, há um bom tempo atrás, eu escutava muito uma frase, os professores adoravam me dizer, que era, a gente precisa errar para aprender, né? A gente é bom errar. E depois eu tive a oportunidade de conhecer alguns japoneses e a própria BRQ implementou um modelo Lean baseado na metodologia japonesa e eu acabei visualizando de uma outra forma. Então, o japonês ele diz que problema é ouro, né? Então, você tem que agradecer por existir problemas e você ter a oportunidade de resolvê-los, né? Então, eu acabei, na minha vida, o que eu sempre fiz, basicamente, foi o seguinte, eu nunca tentei errar, né? Eu nunca tentei seguir esse ditado, dizer assim, erre para aprender. Eu sempre tentei acertar. E tentar tirar o aprendizado das vezes que eu não acertei, né? Então, e lá na empresa a gente tem, e desde que eu trabalho, que eu tenho equipes, que eu sempre procurei ter duas premissas importantes para a gente poder enfrentar problemas. Primeira é, não terceirize a sua responsabilidade. Se o problema ele apareceu para você, e resolva, né? Enfrente o problema e resolva o problema. Então, isso foi assim a vida toda. E a outra coisa é, não precisa dar valor ao problema, mas ao aprendizado que o problema lhe traz, né? Então, assim, o que é que a gente aprendeu? A gente aprendeu a não errar de novo. Então, e tem uma outra questão, que é a capacidade que você tem de não repetir o problema, de não cair no mesmo problema, ou a capacidade que você tem de evitar o problema. Então, sem nenhuma dúvida, eu acho que nesses desafios em que eu fui visualizando alguns problemas na minha trajetória, eu sempre fui tendo essas reflexões, fui tendo esse ponto de vista de tentar errar uma única vez no mesmo problema. Não tentar com que eu repetisse a segunda, o terceiro erro pela mesma causa. Então, acho que isso é um aprendizado que eu compartilho muito com todo mundo que chega na empresa. Digo, olha, aqui a gente tem a oportunidade de errar uma vez. Da segunda vez é porque a gente não aprendeu com a primeira. Então, para ser eficiente, eficiência para mim parte por aí sobre a perspectiva de problema. Tá? Que maravilha. Você falou um negócio interessante e aí também finalizo aqui com essa frase sobre terceirizar a responsabilidade, né? A gente até
não deve, mas a gente pode até terceirizar a responsabilidade, mas jamais a gente vai conseguir terceirizar o resultado. Exatamente. A gente quer, por vezes, fazer isso, então a gente, quando encontra um problema, a gente também se debruça sobre ele aí para vem cá. Não sai daqui não, vem cá. E vamos ver se é realmente um problema, que às vezes ele nem é. Às É vezes na nem é. mente. A gente deixa ele na mente e cria aquilo ali e dá aquele bloqueio, não permite quando a gente avança e quando a gente para, nem era um problema. Às vezes nem é um problema. É isso. Gente, conversei hoje com o César Nascimento, um papo, cara, um papo incrível. Chega aqui, ó, cara, sensacional. Vocês viram aí uma jornada fantástica, uma jornada fantástica de adaptabilidade, de persistência, de resiliência, de disciplina, saber exatamente onde queria chegar. Uma cidade de mais ou menos 800 quilômetros, com 13 anos de idade, e aí enfrenta. Hoje o pessoal chama de bullying, né? De bullying. Hoje tem um nome bonitinho para isso, né? Exatamente. Mas era a resistência de tantas outras pessoas, principalmente dos alunos com a idade maior, que não queria ser ensinado por um garoto ali de 13 anos de idade, mas que aí só demonstra a sua capacidade aí de crescimento, de resiliência, do propósito. Hoje foi uma aula na prática do que é realmente você ter ali uma obstinação pelo seu propósito e hoje ser CEO de uma grande empresa da área de tecnologia. Então hoje, até antes da gente encerrar, para ter um lembrete aqui que eu tenho que dizer aqui, senão o pessoal me pega. Dê seu like, se você gostou da conversa, dê seu like, ativa o sininho, compartilha. E é isso, o QG do empreendedor, a nossa filosofia é essa, nosso propósito é esse, é trazer pessoas como César, que tem uma história fantástica e tenho certeza que contribui muito na vida das outras pessoas que querem chegar também a esse mundo aí do empreendedorismo, que é um mundo de desafios, um mundo que tem vários obstáculos, mas também é um mundo fantástico que a gente consegue transformar a vida de outras pessoas através do nosso conhecimento e, por vezes, ser ainda remunerado, bem remunerado e poder também remunerar bem a vida de outras pessoas. Então, gente, agradecer a vocês mais uma vez pela participação nesse episódio e fiquem todos com Deus. Deus abençoe cada um e até o próximo episódio do QG do Empreendedor.